Declaro aberto o julgamento de Renato de Jesus Ribeiro. Por favor, promotoria, qual a acusação? Ele transgrediu as suas leis e ele é merecedor de morte. Você tem provas contra ele? Sim! Declaro o réu condenado. Peraí. Eu não conheço sobre direito penal, mas tá faltando a figura de alguém aí nessa história. Onde que tá o advogado nessa história? Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós teremos vídeo novo aqui para poder assistir. Hoje eu quero falar com vocês um assunto que eu gosto demais. Inclusive, eu quero que você coloque aí nos comentários qual o assunto que você teria vontade de ouvir nós falarmos aqui no canal. E nós já vamos para a palavra para conseguir interpretar essa cena. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso mesmo, Jesus é o nosso advogado. Lá no princípio, Deus ele deixou uma ordem para o homem, que ele poderia comer de todas as árvores do paraíso, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela eles comessem, eles certamente morreriam. Nós já sabemos bem a história e sabemos que o diabo enganou a mulher. A mulher, quando come daquele fruto, ela também compartilha daquele fruto com o seu marido. Na virada do dia, Deus ele veio para se encontrar com o homem. E naquele momento, Deus ele pergunta onde que Adão estava. Porque Adão não estava no lugar de honra em que Deus havia deixado Adão, que Adão havia pecado. Naquele momento, Adão já estava morto espiritualmente. Adão já não se encontrava mais na posição em que Deus havia estabelecido para ele estar, em uma posição de domínio, em uma posição de honra, e por consequência desse erro de Adão, a morte então entra no mundo e Adão entrega o domínio da terra nas mãos de Satanás. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12, nós vemos uma frase onde há um sujeito acusativo. Veja que Adão, quando questionado por Deus, ele diz assim: a mulher que tu me destes. Nós conhecemos essa frase e por muito tempo eu mesmo até achava que Adão estava acusando a mulher. Na verdade, Adão estava acusando Deus. Quando ele disse, a mulher que tu me deste. Se você não tivesse me dado, eu não teria pecado. Naquele momento, Deus então começa a liberar palavras por conta da desobediência do homem. E Deus, em sua onisciência, ele libera uma palavra profética dizendo que, através da semente da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus então estabelece uma lei para que houvesse clareza para o homem do que fazer ou não fazer, entre o certo e o errado. Nós já sabemos que o homem foi incapaz de cumprir todas essas leis. Deus então faz o quê? Ele se torna homem para cumprir essa lei. O verbo se faz carne. O verbo se transforma em carne e habita entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. E esse Deus que se transformou em homem, que é o nosso Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, Jesus ele diz assim que ele não veio para abolir as leis e os profetas, mas sim para cumpri-la. Passados 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, nós já sabemos a história. Jesus foi condenado e foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário. Em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 23, diz: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Entenda, naquele momento, Jesus pendurado na cruz, ele converge para ele todo o pecado da humanidade, todo o pecado que estava no passado, no presente e no futuro se concentra naquele momento em Jesus. O mundo inteiro estava de olho naquele momento. Céus e terra estavam atentos àquele momento. O Jesus, o santo, o puro, o justo, ele se tornou o próprio pecado. E isso tem um motivo, meu irmão. Você já viu em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca tocou no pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não é um pecador miserável, você é a justiça de Deus. E aqui entra a explicação
de uma das maiores frases que Jesus disse na cruz e que muitos se questionam. Jesus, pendurado no madeiro, ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que Jesus dá aquele grito de desespero, perguntando a Deus por que Deus havia o desamparado. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Jesus ele estava carregando sobre ele todo o pecado da humanidade. Estava carregando o meu pecado, o seu pecado. Naquele momento, Jesus estava morto espiritualmente. Jesus naquele momento havia se desconectado de Deus. Era impossível Deus olhar para Jesus naquele momento pela quantidade de pecados que havia sobre as costas de Jesus. Jesus estava naquele momento carregando um peso que eu e você nunca poderíamos suportar. E foi somente por essa morte espiritual que Jesus assumiu, que a morte carnal conseguiu tomar o corpo de Cristo. Somente por esse motivo que Jesus morreu. E naquele momento Jesus ele entende o que havia acontecido. E ele dá um brado, tetelestai, que significa está consumado, está feito, está pago. O salário do pecado havia sido pago naquele momento por Jesus. E Jesus então dá um suspiro e morre. Quando Jesus morre, Jesus vai para o lugar onde nós merecíamos ir, para o inferno. Jesus desce até o inferno e lá ele passa 3 dias naquele lugar de tormento. Só que o Espírito de Jesus clamava por justiça, porque Jesus era santo. Jesus não poderia ficar naquele lugar. A morte não poderia segurar Jesus naquele lugar. 3 dias depois, Deus vai lá e retira Jesus do inferno. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, que Deus nos ressuscitará assim como ele fez com Cristo. Deus ressuscitou a Jesus, porque ele não poderia ficar naquele lugar. E naquele momento, Jesus, ele vence a morte e se torna o primogênito, o primeiro a ressuscitar. De forma bem resumida, eu vou trazer aqui para vocês a explicação. Após a ressurreição de Jesus, ele sobe até os céus e apresenta o sangue dele que era puro. Aquele sacrifício que anteriormente era feito todos os anos. Havia necessidade de apresentar um sacrifício. Jesus então vem como nosso sumo sacerdote e apresenta para Deus o sangue dele, o sangue puro carmesim, o sangue puro e santo, que livraria qualquer um do pecado. Aquele sangue que poderia justificar qualquer um. E uma vez que Jesus apresenta o seu sangue para Deus, ele se assenta à destra da majestade. E ele está lá até hoje. Ele está lá neste momento. Irmão, você tem noção disso? Do que é um homem de carne e osso nesse momento lá no céu. Jesus é o único de carne e osso nesse momento. Você tem noção disso, de que tem uma pessoa igual você, onde você pode tocar, que está lá, à direita de Deus, à direita da majestade, intercedendo por nós, defendendo as nossas causas, se compadecendo da nossa vida e restabelecendo o plano original de Deus, dando ao homem um caminho de acesso a Deus, rasgando o véu de distanciamento que havia de Deus para com o homem e restaurando a autoridade que nós temos aqui nessa terra. Hoje, nós podemos reinar em vida pelo nome de Jesus. Você sabe o que é o reinar em vida? É reinar sobre as doenças, é reinar sobre as dificuldades, é reinar sobre tudo aquilo que se nomeia. O nome de Jesus está acima de todo nome. E nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está desligado. O cabeça não está desligado do corpo. Você é o corpo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você pode utilizar o nome de Jesus. Foi para isso que ele conquistou. Foi para você. Foi para te restabelecer no reino de Deus. E agora tudo faz sentido quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus se colocou no nosso lugar de culpado. Nós não precisamos mais pagar dívida nenhuma. A dívida que havia sido estabelecida para a nossa vida foi paga, para que sobre nós não houvesse nenhuma condenação. Jesus já pagou esse salário do pecado, que é a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e uma vida em abundância. E quando a morte achar que tirou a nossa vida, nós temos a certeza que nós estaremos numa vida eterna com Cristo. E Ele um dia transformará o nosso corpo,
porque a morte não tem poder sobre a nossa vida. Amém? Eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Continue ligado aqui conosco. Semana que vem nós estamos de volta. Deixe aqui nos comentários qual assunto que você tem vontade de ouvir falar e eu trarei aqui para vocês com muita alegria. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.